Olá, já vamos começar. Tô entrando agora aqui. Vamos ver se eu deixo fixo o comentário. Tudo bom? Boa noite. A gente vai começar então agora a nossa live e eu combinei com a Cristiele Oliveira, para quem não conhece. Ela é fisioterapeuta, formada, aluna de mestrado da UBRA, ela tem pós-graduação em fisioterapia pélvica, ela é membro da diretoria da Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica, ela trabalha aqui em Ji-Paraná, atendendo no Espaço Saúde e na clínica dela em Corpore. Quem conhece a Cris, ela é muito bacana. Ela trabalha comigo na questão do parto normal, do parto humanizado, e ela faz mestrado também. Aí eu marquei com ela hoje da gente entrar aqui e falar um pouquinho sobre algumas dicas de maternidade, de amamentação, e sobre exercícios para perder peso no pós-parto. Só que aí, infelizmente, a Cris teve um contratempo e infelizmente ela não vai poder estar presente aqui agora nessa live, tá, pessoal? Então, eu tinha feito uma enquete há um tempo atrás para perguntar que assuntos as pessoas gostariam que eu trabalhasse aqui nas nossas próximas lives. E um dos temas que o pessoal sugeriu foi sobre amamentação, mas aí eu já tinha falado sobre amamentação com as meninas do AME, a Fabiana e a Franciele. E teve gente que pediu pra gente falar também sobre trombofilia, depressão pós-parto, e aí selecionei alguns desses temas para falar hoje. Só que aí a Cris, infelizmente, ela não vai poder participar, tá? E aí a gente vai marcar com a Cris um outro dia. Mas de qualquer forma eu vou manter a live. Para quem ficar até o final, tem aquele sorteio que eu faço da palavra-chave. Quem assistir até o final eu divulgo o telefone, a palavra-chave, e aí quem mandar para mim depois vai estar concorrendo a um sorteio, a um kit de produtos, tá bom? De cheiro, hidratante de mão, enfim. E aí, uma das sugestões de temas foi sobre refluxo no recém-nascido, tá? Então eu vou primeiramente falar que as lives, elas não têm função de consulta, tá? Então, qualquer coisa que eu falar aqui, se vocês tiverem dúvida, o mais importante é fazer uma consulta presencial mesmo, tá? Então, foi até um tema sugerido pela minha enquete lá. Então, elas queriam que eu falasse sobre refluxo. E dicas de o que não fazer na gestação. Então, para quem não sabe, eu sou obstetra, não sou pediatra. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com refluxo que eu tive com as minhas filhas. Quem não me conhece, eu tenho 3 filhas e a minha primeira filha, ela já tem 5 anos de idade hoje, mas quando ela nasceu, ela também teve bastante refluxo, tá? Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com ela sobre refluxo, mas lembrando que o que a gente fala aqui na live não substitui uma consulta presencial, tá? Então, ela nasceu lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e desde que ela nasceu no tempo certo, 40 semanas, e nasceu com um baixo peso, mas ela era pequena para a idade dela, mas não era prematuro. E aí, foi difícil a amamentação no começo, eu até falei um pouquinho aqui sobre a amamentação com as meninas do AME, mas ela amamentou em amamentação exclusiva, leite materno exclusivo, e aí ela sempre gorfou. Então, isso era uma das coisas que mais me angustiava, porque ela nasceu com um peso pequeno e sempre que ela mamava, ela refluía leite pela boca. Em grande quantidade, com frequência, aquilo me assustava um pouco. Então eu vou falar assim, o refluxo do recém-nascido, ele pode ser fisiológico ou patológico, tá? O que a minha filha tinha era um refluxo fisiológico, mas a diferença vai estar em algumas características que às vezes só o pediatra vai poder te orientar ou alguns exames. Então, assim, dica importante, o ganho de peso do bebê.
Então a minha filha, apesar dela gorfar bastante o tempo todo, ela ganhava, eu levava elas na consulta da pediatra e ela estava ganhando o peso dela de acordo com os dias de vida. Então tem bebês que tem que ganhar de 20 a 30 gramas por dia. Quem vai te falar isso é o pediatra, então por isso que é importante as consultas, tá? Outro fator importante do refluxo fisiológico é que ele desaparece ao longo do tempo. Então, no caso, ele pode ficar até 1 ano de idade da criança, mas a maioria das vezes ele desaparece com 6 meses de vida. Então tem que ter um pouquinho de paciência. E o refluxo, como doença, como patologia, reflui com mais frequência, a criança sente dor, então ela fica bem mais irritada, ela fica chorosa, ela pode ter complicações respiratórias do tipo assim, chiado no peito, tosse, pneumonia, ela tem irritação, às vezes ela tem até repulsa com a amamentação, então ela sente desconforto, ela sente dor porque o refluxo dela é patológico e é doloroso, e aí só exames vão poder fazer essa diferença e o pediatra tem que avaliar. É importante às vezes alguns exames e em alguns casos a criança às vezes precisa tomar remédio. Mas aí antes de partir pro remédio, uma coisa bem legal é a questão postural. Às vezes o refluxo do bebê, tanto fisiológico como patológico, ele pode ser resolvido com cuidados na postura do recém-nascido. Então, por exemplo, colocar o neném em pé depois que ele mamou no seu corpo, em cima do seu ombro, assim. Não precisa ficar dando tapinha nas costas do bebê, isso aumenta o refluxo. Se ele for para arrotar, ele vai arrotar só pela postura, não precisa bater nas costas do bebê. E outra coisa legal tem que ficar 30 minutos com o bebê assim, nessa posição em pé, para não refluir. E quando você deitar no berço, a Sociedade Brasileira de Pediatria não orienta você usar de rotina elevação da cabeceira do berço, acessórios no berço, como aqueles protetores de berço, almofada, cobertor. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê deite de barriga para cima. Então, mesmo que o teu filho sofra de refluxo ou a golfada, que as pessoas falam, você não precisa deitar ele de lado ou muito menos de barriga para baixo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda deitar a criança de barriga para cima. Mas, quando a criança sofre de refluxo, se você levantar a cabeceira dela um pouco, essas medidas posturais podem ajudar. Outra dica é a questão do arroto, que eu já falei, da roupa apertada do bebê, tá? Também tem que tomar cuidado de não usar calça apertada ou body apertado na barriga do nenenzinho. Mas lembrando que essas dicas que eu tô falando para vocês aqui não substituem uma consulta no pediatra. Quem vai avaliar se o teu bebê tá com refluxo fisiológico ou patológico, o pediatra consulta e às vezes precisa de alguns exames, tá legal? Então não substituam a ida no médico só porque estão escutando as minhas dicas aqui. E aí, uma das meninas, alguém tá perguntando agora aqui, amamentar deitada, então não é conveniente. Não, o que funciona é o seguinte, você pode sim amamentar o teu bebê deitado, desde que seja a amamentação no peito, tá? No seio materno. Mamadeira não é legal dar com o bebê deitado, porque a forma dele abocanhar e deglutir o leite do seio materno com a mamadeira é diferente. Então, o único cuidado que tem que ter é, se você amamenta o teu bebê deitado, depois da amamentação, colocar ele nessa posição para ele poder arrotar, né? Isso do refluxo fisiológico, ele é passageiro, tá? Então, é uma coisa que com o tempo, a evolução, o desenvolvimento da garganta do bebê, isso tende a passar e a melhorar, tá? Então, se ele mama no peito e fica bem, depois mama no peito deitado,
e fica bem depois, você não precisa se preocupar, não precisa se estressar com essa posição, não. Então, que eu estava falando da roupa apertada, que tem que tomar cuidado, e o pediatra vai poder avaliar se o teu bebê está ganhando peso de forma satisfatória ou não. Então, foi uma das coisas que lá, quando eu ganhei minha filha, a Maria, lá em Passo Fundo, eu sofri bastante, porque me deixava realmente bem ansiosa essa questão da amamentação, e porque no começo foi difícil, mas eu persisti, e aí ela realmente gorfou mesmo, ela gorfava com muita frequência, praticamente ela tinha assim dificuldade para arrotar e muita facilidade em gorfar. Gera uma ansiedade, é normal, ainda mais que era a minha primeira filha, então a gente fica mais ansiosa com a questão do ganho do peso, mas ela ganhou o peso dela direitinho, então a diferença às vezes do refluxo patológico, do fisiológico é isso, porque mesmo ele golfando o leite, se ele está ganhando peso de forma satisfatória, você pode ficar tranquila. Então, só para falar aqui pro pessoal que entrou agora na live, para explicar que eu sugeri alguns temas numa enquete e surgiram várias opções de tema para a gente abordar aqui na live. E uma delas foi essa, sobre refluxo. A outra que eu vou falar são dicas do que não fazer quando se está gestante. E eu ia falar sobre a questão da perca de peso no pós-parto e atividades físicas, tá? E quem ia falar comigo aqui era a Cris, mas infelizmente ela não pôde estar presente, mas quem participar aqui, ficar até o final, eu vou fazer mesmo assim o sorteio, e numa próxima oportunidade a gente vai marcar uma live com a Cristiele Oliveira, que é fisioterapeuta, para falar de exercícios para perder peso, tá? Então, a perda de peso no pós-parto. E aí me pediram para falar, então, dicas do que não fazer, tá? Na gestação. O ideal de toda mulher, antes de engravidar, seria fazer uma consulta pré-concepção, ou seja, uma consulta antes de ficar grávida. E aí nessa consulta a gente teria que revisar no pré-natal algumas vacinas, tá? Tem vacinas que eu posso fazer na gravidez, como a hepatite B ou a vacina do tétano, e tem vacinas que eu não posso fazer na gravidez. Por exemplo, como a tríplice viral, tríplice bacteriana, algumas hepatites eu não posso fazer durante a gravidez, mas eu posso fazer antes. Então, se você está em dúvida, pega o teu cartão de vacina, procura um posto para atualizar suas vacinas antes de engravidar. Engravidou, pode ser feita a vacina do tétano e a vacina da hepatite B, se for necessário. Não é todo mundo que tem necessidade de fazer. Outro cuidado que a gente tem que ter é a questão do peso. Antes de engravidar, procurar fazer atividades físicas, começar um pré-natal dentro do peso ideal, porque não é todas as atividades físicas que podem ser realizadas durante o pré-natal. É recomendado que façam sempre atividades físicas com a orientação de um profissional, que pode ser um educador físico ou uma fisioterapeuta, mas tem atividades que não é recomendado. Por exemplo, jumping, que é aquele da cama elástica, né? Atividades do tipo luta, boxe, não é recomendado fazer durante a gravidez. E atividades de alto impacto, agora que eu me lembro mais é o jumping, o step, aquele da escadinha, de ficar subindo e descendo, também não é recomendado, e atividades relacionadas à luta. Quando a mulher engravida e ela já faz atividade física de forma regular, a gente não suspende só porque está grávida, mas às vezes a gente orienta e modifica para atividades físicas mais apropriadas para aquele momento. Agora, se você é sedentária, nunca fez atividade física, você pode começar alguma atividade física sim durante a gravidez. Só que aí é recomendado esperar passar o 3º mês de gestação e fazer uma avaliação da placenta e do tamanho do colo, tá? Outra coisa que a gente fala que não deve ser feito durante a gestação, claro, são hábitos, como por exemplo fumar, né? Nem pensar, nem o tipo de cigarro, muito menos ditos como naturais, do tipo narguilé, bebida alcoólica, não é recomendado nenhum tipo de bebida alcoólica, não pode tomar nada durante a gravidez,
tanto o cigarro como bebida alcoólica estão associados a riscos de malformação, mau desenvolvimento do bebê. E algumas vitaminas também a gente teria que tomar cuidado, tá? Vocês sabem que existe, por exemplo, o ácido fólico, que ele deveria ser tomado 3 meses antes da gravidez e aí manter até o 3º mês de gravidez. Só que aí tem que tomar cuidado com a dosagem, tá? Não pode ser uma dose muito alta de ácido fólico. Tem alguns estudos associando uma quantidade grande de ácido fólico quando ingerido na gestação a problemas do desenvolvimento neurológico do bebê. Então tem que tomar cuidado, não é porque é vitamina que pode beber igual água, certo? Tem que se cuidar antes. Também estão pedindo para falar sobre a alimentação do último trimestre, bem legal. Isso aqui é um pequeno detalhe que a gente discute também no pré-natal. Mas aí eu tava falando das vitaminas, tem esse cuidado que tem que ter, e com a dosagem, a quantidade, a qualidade. E tem também alguns alimentos, né, que, por exemplo, no pré-natal você vai descobrir se você tem ou não tem a predisposição à imunidade contra a toxoplasmose. E então essa doença ela é investigada nos exames de sangue, dependendo do teu resultado. Se você é não imune, tem um risco de você contrair na gravidez, então você deve evitar alguns alimentos de forma pouco cozida ou cru, quibe cru, comida japonesa, chinesa, verduras e saladas mal cozidas ou mal lavadas. Me pediram para falar da vitamina D, eu vou falar também. E aí, alguns alimentos no último trimestre, eles são ricos em fenóis ou polifenóis, e essa substância ela está sendo bem estudada agora nos últimos tempos. Essa substância ela está presente em alguns tipos de alimento de cor vermelha ou escura, tipo uva, tomate, chocolate, café, laranja. E essa substância ela deveria ser evitada, a ingestão desses alimentos ricos nessas substâncias deveria ser evitado no último trimestre de gravidez. Por quê? Isso é uma coisa assim do bebê. Quando o neném está dentro da barriga da mãe, nos últimos 3 meses, tem um vasinho no coração do bebê muito sensível. E ele é sensível também a alguns tipos de remédio, por exemplo, anti-inflamatório. E aí, esse vaso que existe no coração de todos os bebês, ele fecha, é um vaso no coração do bebê que fecha depois que ele nasce, tá? Então, é natural que depois que o neném nasce, aquele vasinho do coração do bebê, que se chama ducto arterioso, ele deve fechar. Ele não pode fechar com o bebê ainda dentro da barriga, tá? Porque aí isso faz mal para a saúde do bebê. Então, esses alimentos ricos em polifenóis, eles podem, quando ingeridos no último trimestre em grande quantidade, eles podem causar o fechamento do ducto arterioso de forma precoce, ou seja, o bebê não nasceu ainda, está dentro da barriga da mãe e por causa da ingestão desses alimentos fechou e aí o bebê pode passar mal, tá? Me vendo? Acho que voltei, tá? Não sei se vocês pegaram, se alguém puder me confirmar que me viu. Escutou eu falando sobre os polifenóis. Alguém me dá um joinha aqui. Beleza. Tá, me mandaram um joinha aqui, eu vou imaginar que estão me ouvindo ainda, né? Porque pra mim caiu, deu uma queda aqui na minha imagem. E aí, beleza. A doutora Mariana me pediu pra falar da vitamina D, tá? Olha, a gente tá cada vez mais estudando a questão da vitamina D. Ela é muito importante pro desenvolvimento dos ossos, para a formação da imunidade, ela previne doenças, só que ela também tem que tomar cuidado com o excesso de vitamina D. A gente consegue dosar no sangue e na gravidez teria que estar acima de 30, tá? Abaixo de 30 é uma deficiência de vitamina D e aí a gente corrige.
E aí a vitamina D em excesso, infelizmente ela também estão associando a vitamina D em excesso com alguns problemas do desenvolvimento neurológico do bebê. Então tem que tomar cuidado. Isso que eu falei do coraçãozinho do neném, dos alimentos, o anti-inflamatório também pode causar. Então, não é recomendado tomar remédios de uma forma geral, qualquer remédio durante a gravidez, sem a orientação médica, tá? Tem remédios que comprovadamente fazem mal para o desenvolvimento do bebê. Outros fazem bem, como o ácido fólico na dosagem certa, a vitamina D na dosagem certa. E aí me pediram para falar do ômega 3, tá? O ômega, ou DHA, ou EPA, são siglas que você pode encontrar na bula da vitamina. Quando ingerido durante a gravidez, ideal a partir do segundo trimestre, então ideal a partir de 24 semanas, melhora, estudos comprovam que ele melhora o desenvolvimento intelectual do bebê, desenvolvimento neurológico, habilidades intelectuais e melhora muito a visão, desenvolvimento da visão do bebê. E aí, mesmo depois que o neném nasce, é recomendado você seguir tomando essas vitaminas, tá? O ômega, o EPA e o DHA, porque aí você vai estar passando do leite materno para o bebê, tá? É bem legal falar sobre isso também. Eu acho que das coisas que não se deve fazer, eu acho que eu já falei tudo. Tem gente que me pergunta muito questão de estética na gravidez. O que eu posso fazer? Posso pintar o cabelo? Posso descolorir os pelos? Enfim. Com relação a alisamento, o ideal é que o produto tenha uma liberação da Anvisa e seja isento de formol. Como isso é difícil nos produtos de alisamento, acaba que a grande maioria dos produtos para alisar cabelo não são recomendados durante a gravidez. Para descolorir o cabelo, o recomendado também é que não tenha amônia, então tem que tomar cuidado com o tipo de produto químico que você quer usar para pintura ou alisamento do cabelo. Tratamentos do tipo laser também não é recomendado fazer durante a gravidez, tá? E aí, essa questão de estética, eu vou aproveitar aqui, quem tá aqui comigo, dia 1º, quarta-feira, eu convidei a Bárbara Gônio, que ela é dermatologista, ela é formada em Santa Maria, ela é especialista, ela é médica formada em Santa Maria, minha colega, e ela é especialista em dermatologia. E eu convidei ela para estar aqui dia 1º de julho, quarta-feira, e a gente vai estar falando sobre queda de cabelo. Eu até tô tentando esconder um pouco a minha queda de cabelo. E sobre estrias também, tá? Como que a gente identifica, o que a gente pode fazer para amenizar, quais são as causas assim de queda de cabelo com relação à gravidez, ao pós-parto, o que eu posso fazer. E estria também. Então já deixo o convite para vocês aqui. Eu não sei se teria mais alguma pergunta, mas o que me pediram para falar, eu acho que eu já abordei, porque eu entrei aqui mesmo para cumprir o compromisso que eu tinha marcado com vocês, e me pediram para falar isso sobre dicas de maternidade, o que não fazer, e sobre refluxo, né? Voltando à questão do refluxo, só procurem um pediatra na dúvida, tá? Porque às vezes uma consulta vai te tranquilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não tenha visto aqui. E aí eu queria pedir desculpa então pela Cris, ela teve um compromisso, a Cristiane Oliveira, a gente ia falar sobre perda de peso. Eu convidei a doutora Mariana também para a gente fazer uma outra live e falarmos sobre dicas na alimentação, o que eu posso fazer no meu pós-parto, né? Tô amamentando, e o que eu poderia fazer para me ajudar a perder peso. Gente, eu vou aproveitar que tá todo mundo aqui para agradecer a presença de vocês e vou colocar aqui na gravidez. Ah, tá. Eu tinha falado, Andressa, do refluxo do bebê, né? Do refluxo do recém-nascido. A Andressa, se eu não me engano, é gestante. E ela tá perguntando, na gravidez, esse refluxo tem como amenizar? A gente sabe que quando a gente engravida, então vou responder essa última pergunta e já vou falar a palavra-chave para vocês mandarem. Tem sim,
tá? São cuidados com a quantidade de alimento, então tentar fracionar mais. Tá aqui então, tá? A palavra-chave. E alguns tipos de alimento provocam um aumento na acidez do estômago. Alimentos de difícil digestão também. E amamentar é a palavra, isso aí. Vou digitar a palavra-chave. E, por exemplo, não deitar, tá? Se você tá grávida, evite deitar 1 até 2 horas depois da ingestão dos alimentos, para não ter esse refluxo. E tô tentando lembrar mais dicas de como amenizar. Tem alguns remédios que a gente pode utilizar durante a gestação, sem fazer mal pro bebê. Alimentos ácidos devem ser evitados, alimentos mais cítricos também devem ser evitados, porque aumenta a acidez. Mas a gente sabe que só o fato de estar grávida, existe uma lentificação do meu trato digestivo, então é comum o intestino ficar preso, é comum ter aumento de gases. Vou publicar aqui a palavra-chave, mas isso é transitório, é uma coisa da gestação mesmo, tá? Ó, gente, eu deixei a palavra-chave e o número para vocês mandarem para mim. Não sei se eu respondi bem, Andressa, porque eu comecei a digitar aqui a palavra-chave. Na gravidez, eu acho que para amenizar o refluxo, que eu poderia falar para vocês era isso, né? Eu comecei, na verdade, falando do refluxo do bebê e não na gestação. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Vou deixar a palavra-chave mais um pouquinho para quem está presente anotar. O kit está aqui do meu lado, depois eu faço o sorteio e marco um próximo encontro com a Cristiele pra gente... Obrigada, Andressa. Eu acho que é a Andressa que ganhou o kit o adereço de berço do último sorteio nosso. Queria deixar um abraço, eu vi o pessoal, até alguns colegas do Rio Grande do Sul, mandar um abraço para Janaína. As meninas do AME entraram aqui também, quero marcar com elas porque teve muita gente que me pediu para voltar a falar sobre amamentação também. E aí eu vou deixar já o convite para a Fabiana e a Franciele para a gente voltar a falar sobre amamentação, que é bem legal, tá? Eu vou marcar de novo outro encontro desse com a Cris para falar sobre perda de peso, exercícios que a gente pode fazer no pós-parto. E já vou deixar o convite então para vocês assistirem comigo e com a Bárbara Agônio, dia 1º de julho. A gente vai falar sobre estrias e queda de cabelo. Um abraço pro Vitor também. O Vitor, Maitê, a Maitê. Um abraço pra Maitê. Gente, muito obrigada. Desculpa, foi um contratempo que a Cris teve, que ela não pôde entrar aqui hoje, mas marquei com vocês, trouxe esses assuntos. Vocês conseguiram anotar o termo, a palavra-chave e o telefone? Vou dar um tchauzinho pra vocês, então. Tá? E eu convidei a Mariana também pra gente falar. O pessoal de Rolim de Moura tá pedindo pra mandar um abraço pra Thalita também, uma paciente minha sumida. E o pessoal já anotou aqui. A Paty e o Ide lá de Santa Maria estão aqui também. Beijo. Um beijinho pra vocês e pro menino de vocês, que agora me deu um branco no nome dele. Ai, meu Deus. Pro meu Noro lá de Santa Maria. Gente, um beijão, anotaram a palavra-chave, fiquem com Deus, até a próxima. Vou remarcar com a Cris e dia 1º com a dermatologista. Quem quiser falar sobre queda de cabelo, quem sofre no pós-parto e sobre estrias, tá? Vai ser bem legal. Um beijão. Tchau, tchau.